importa o que eu diga, argumente ou mostre, porque como diria Ariano Suassuna, felicidade mesmo é jogar Xbox. Infelizmente ele não disse isso, mas se tivesse jogado, vivido ou aproveitado, teria. E é por isso que eu tô aqui. Eu sou o X, Cláudio França. Chegamos em mais um checkpoint desta missão, falando do que ocorre dos States ao Japão. Aqui não passamos pano, seja ainda o AAA, exclusivo do Switch, do Xbox ou do Play. Vamos descobrir o que importa neste mundo pixelado. Pode chegar, galera. Aqui é Fernando, o Quadrado. Cola com a gente nessa, se mantenha informado. Desde o começo na resenha, jogando com os amigos e tentando entender como a nostalgia pode custar tão caro. Tô falando da Nintendo? Não sei. Mas simbora, porque se tem história e gameplay, eu tô aqui pela diversão. Meu nome é Thiago Castro, o Y, gastando com o que vale a pena meu tempo com vocês. No episódio de hoje, notícias da semana, o que aconteceu aí nesta última semana aí que desencadeia no Dia das Mães. Temos aí esse início de maio maravilhoso que trouxe muitas boas notícias, muitas notícias aguardadas que vamos compartilhar ao longo desse episódio semanal com vocês, não é isso? É isso mesmo, amigo. E tá corrido essa semana, né? Tá corrido pra todo mundo, mas ainda buscamos aí um tempinho pra trazer o melhor da notícia da semana pra vocês, pra estar aqui junto com a gente, curtindo, compartilhando e tudo mais. Bom demais, então veja o que de mais relevante aconteceu ao longo da semana. Fica atento, tem muita coisa boa. Aperta Start e vem com a gente. Sabe da nossa tradição, do nosso costume, do nosso ganha-pão virtual, né? Nós não fazemos nada, nós não enganamos ninguém, nós não estamos roubando, nós não estamos furtando, nós não estamos fazendo nada que é ilícito. Nós queremos apenas uma coisa, que é o seu like, o seu compartilhar, o seu... as 5 estrelinhas aí. Então, pô, tá gostando aí? Dá essa força aí, essa moral que nos ajuda bastante. E temos tido resultados interessantes graças aí ao apoio de vocês, né? Então estamos nessa aí e muito obrigado quem já fez isso. Quem não fez, por favor, não deixa de contribuir. É isso aí. Lembrando que isso é muito importante, porque dá aquele gás, né? Como o Nando falou, já pra gente trazer toda a semana aí aquele conteúdo que todo mundo ama e respeita. Aquele Guaraná de vidro, né? Não de Guaraná, eu digo qualquer refrigerante, né? Sabe que o gás vem lá em cima. Não seria refrigerante de qualquer Guaraná, não, mas tudo bem. Não estamos patrocinando e sendo patrocinado por ninguém, mas é isso aí, vocês entenderam o que a gente quis dizer. E agora vamos para as notícias. Tiago, comece com aí. Cara, eu sempre trago algum jogo indie brasileiro, principalmente, né? Porque é a nossa terrinha, é o nosso orgulho. Já entrevistamos aí tanta gente aí, né? Desse mundo game. Do universo, do universo game do Brasil, né? Inclusive. Que ganha seu pão aí fazendo, né? Desenvolvendo, trabalhando em terras tropicais. Terras brasileiras. E nos enchendo de orgulho, né? Então, assim, tem um jogo chamado Entre as Estrelas. Ele recebeu vários prêmios internacionais. Tá na wishlist da Steam, é importante dar uma olhada. É um jogo de RPG, produção é 100% brasileira, do Split Studios. Ele ganhou um prêmio que é Unity for Humanity de 2025, né, da Unity Technologic, que é a engine, né, que eles usam. A engine. Isso. E eles fazem... Aquela que teve uma bronca um dia, né? Que queria cobrar da galera o retrocesso. Isso. A gente trouxe aqui essa notícia. Oxi, meu amigo. Mas agora acho que voltaram atrás dessa bronca, né? E faz tempo, né? Essa premiação, Nando, ele faz parte de um programa que é para acelerar estúdios de jogos no mundo todo, né? Eles selecionaram 10 títulos e entre eles foi esse título brasileiro, né? O Entre as Estrelas, está com esse nome mesmo em português. Ele teve financiamento coletivo em 2023 e eles tinham a previsão original de estreia para dezembro de 2025. Na época, eles somaram R$269 mil no apoio e a meta era 150 para ser produzido. Então, na edição do Unity for Humanity desse ano, o título é o único da América Latina a ser selecionado, né? Então, o único jogo de toda a América Latina que está aí nesse meio, nessa gama aí de jogos de RPG da Unity, né, que eles fazem. Então, assim, o jogo, ele é bem leve e é narrativo também. Ele acompanha 2 irmãs indígenas brasileiras. Então, porque assim, eles tiveram que... Teve um evento trágico e remodela a terra natal, tá ligado? Eles prometem, assim, ter visuais bem impressionantes e uma experiência bem imersiva. E ele tem forte inspiração na herança cultural do povo
Guarani Kaiowá. Uhum. Então, assim, é bem interessante porque eles trazem nossa raiz mesmo, assim, né? Realmente os nativos. E, Nando, os requisitos mínimos é aquele computadorzinho basicão, tá ligado? Ou não. Mas tipo um AMD Ryzen 3 1200 ou um i5 de 8ª geração, 4 de RAM, uma GeForce GTX 1050 ou uma RX 560 e 2 GB de armazenamento. Então é um joguinho que dá pra realmente, não tem como justificar não tem um gráfico jogar, assim, né? entendeu? Tá de boa. Tá de tranquilo. boa. Assim, ainda não tem previsão para lançamento do jogo em outras plataformas além do computador, né, do PC, pela Steam, mas é bem provável que isso aconteça, né? Então, a Switch tá chegando, a gente sabe que não é tão acessível assim, tem o Xbox sempre com os seus programas, né, que vale a pena dar uma chance, assim, né, pra plataforma do Xbox, que desde a época da live, assim, eles sempre foram bem abertos. Enfim, comecei com essa notícia boa aí pra já, igual a Cavaleiro do Zodíaco, por fazer é levar. e vou trazer uma aqui, venha. Que sobre o Asus ROG Ally Number 2, né? Beleza. Que, assim, vocês sabem, Cláudio tem, né? Ele já mostrou aí nas redes sociais vários vídeos, assim, né, posts mostrando a interação, o design, alguns aspectos interessantíssimos, que é um equipamento lindo, isso, com desempenho interessantíssimo. E o que aconteceu o que deve acontecer, que já tá assim, como foi uma questão de vazamento, é que o FCC, né, aquele órgão maravilhoso do governo americano, né, então acabou vazando algumas fotografias da nova versão que está chegando em breve. Então é um indício que o console já está, de certa forma, pronto. Então a gente se lembra que ele tem várias versões, né? Ele tem a Z1, tem a Z1 Extreme, tem uma versão que é X, que no caso seria a mais potente até, e tem tudo aí para chegar o Asus ROG 2, e aí na parte aí entra como se fosse um rumor, mas que está bem próximo, é que deve ter uma parceria com a Microsoft para, assim, como se fosse um console portátil, vamos dizer, entre aspas, assim, da Microsoft. Então tem tudo aí que mais informações devem sair em breve no evento, que é a Computex 2025, que vai chegar coisa boa demais aí no final desse mês em Taiwan. É isso, cara. Boa, Nando, boa mesmo. E é um console a ser estudado, hein? Assim, vale a pena, tem acesso aí basicamente ilimitado, né? Porque você tem acesso a sua biblioteca em várias plataformas, inclusive do Game Pass, né? Aquilo é um computador, né? A pessoa usa aí onde quiser, com desempenho maravilhoso. Então, basta configurar da maneira que você queira usar, né? Então, a gente já falou da Nintendo, né, Nando? Sem capa, sem processo, né? Que é importante, os melhores processos aí da Nintendo. É um episódio divertido, inclusive, muito bom, por sinal. Porque, assim, o estúdio de Palworld, ele culpou a Nintendo, né, pelos processos aferidos. Porque, assim, segundo eles, piorou o jogo. A Pocket Pair criticou o processo por mudanças importantes na jogabilidade do Palworld. Eles publicaram no próprio blog deles, na Pocket Pair, tipo, sobre o processo, abre aspas, sobre o processo, mudanças no Palworld e o futuro, fecha aspas. A Pocket Pair confirmou que a remoção da mecânica de arremesso de bolas para invocar os paus em novembro de 2024 foi resultado do litígio em andamento. A publicação ainda afirmou que um patch futuro forçará o uso de um item de asa delta para planar, que não será mais possível, também acordo imposto pelo processo. Ou seja, aquele planamento lá, do Link, né? Link lá planando, aí viu que o Palworld fazia isso também, aí chegou aquele meme de Leonardo DiCaprio, né? A Nintendo, processo neles. É verdade. E aí sabe como é, né?
A Nintendo chegou alegando que isso é violação de patente. Todo... Conclui aí. Não, pode continuar. Então, essas mudanças foram fato desses processos, né? E, tipo, isso é uma especulação por muita gente, inclusive pela própria Pocket Pair. E, assim, segundo eles, infelizmente, com essa alternativa, levou a uma deterioração ainda maior na experiência do jogo para os jogadores. Então, assim, cara, chorando um pouquinho, mas a gente sabe que a Nintendo, ela é meio dente cerrado pra essas coisas, né? Então, a gente fez um episódio, inclusive, sem capa, sem processo, para não ser processado junto. Por falar nisso. E por falar na Nintendo, a gente chegou a ver aí o novo, né? O Switch 2 aí, que já foi anunciado. Seu preço, tá caro, não tá? E vai na sua opinião. Que teve mais aumentos de tarifas aí nos Estados Unidos. E o preço dos consoles podem chegar em até 69% de aumento, né? Diz os estúdios. Ou seja, o aumento pode... Exatamente. A taxa Trump, o TT, taxa Trump. O aumento pode ser de até $428 para consoles em alguns casos. O estudo foi publicado pela organização Consumer Technology Association, a CTA, e aponta que o aumento de taxas pelo atual presidente dos Estados Unidos, que é Donald Trump, pode impactar no consumo de eletrônicos, incluindo videogames. De acordo com o estudo atualizado, o valor pode subir em até 69% em alguns casos, lógico. Então, assim, as taxas vão continuar até julho, e os preços desses bens nos Estados Unidos podem subir de seguinte forma: 24% em PCs, peças de PCs, 30,8% em smartphones e, como eu falei, 69,4% para videogame. O texto original ainda destaca que 87% dos consoles são fabricados na China. E agora com a taxa de 145%, a gente já viu o que é que pode rolar, né? Assim, agora, lembre-se, né? A gente tá gravando aí na primeira semana de maio. Isso, para ser preciso, dia 8/5/2025. Porque a gente sabe que amanhã pode ser outra taxa, né? Exatamente. Então... né? E tipo, isso pode indicar, Nando, uma perda de $12 bilhões no poder de compra do consumidor norte-americano, que isso aí se espalha para os outros, né? Assim, e aí, na história dos videogames a gente vê que eles sempre miravam os Estados Unidos, mal se falava da Europa, né? Tanto é que a Europa parece que é outro tipo de cultura de venda, totalmente diferente do Japão e Estados Unidos, né? No caso, Ásia com os Estados Unidos. Então, historicamente, a gente vê que essa mira muda, né, o preço para várias coisas, né, para vários videogames, no caso. É chato, é perigoso, sim, né? A gente tá vivendo numa época que tudo aumenta e o nosso poder aquisitivo diminui. Então, assim, é um momento de repensar, de seguir e de repensar mesmo. Eu acho que é mais de repensar do que outra coisa, né? Parece que a gente tá voltando pros anos 90. Rapaz, aí eu me lembrei daquela música, né? E o motivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. E não é as meninas, isso daí é Chico Science e Nação Zumbi. A cidade não para, a cidade só cresce, né? De cima sobe e de baixo desce. É verdade. E assim, né? Essa questão do imposto eu não quero entrar a gente não é especialista, Miriam Leitão, nem nada de política, nem de economia, mas fere o bolso, né? Efetivamente vai alterar, e a alteração nos Estados Unidos, quer queira que não quer dizer que vai ficar mais barato aqui, sabe? Exatamente. Então gera um problema em toda a cadeia de suprimento global, em toda a disponibilidade normal, porque se os caras vão vender menos para os Estados Unidos, então vão produzir menos também, produzindo menos, aí o preço sobe, né? Oferta e demanda. Exato, oferta e demanda, e assim, não quer dizer que a gente vai ficar ileso, que vai necessariamente melhorar ou diminuir, sabe? Pode ser que altere, né? Tem uma flutuação no curto prazo, mas isso no longo prazo não sei se tem a tendência de ser bom. Então a gente tem que ver o que vai acontecer, e acho que uma coisa que a gente diz, que eu digo que até vale para esse momento, assim, é que se você tem a condição, se pode, né, adquirir um bem, se é o seu sonho, se você tá aí planejando, lutando, não acho que vale a pena esperar para ter uma promoção ou cair o preço daqui a 3, 5, 10 meses. Então o cara quer comprar uma placa de vídeo, vamos dizer. Então agora tem 5070, né? 5060 deve chegar em breve, mas tem 5070, né? Aí a pessoa, não, vou comprar só quando chegar a 6070, tá ligado? Pô, assim, a gente não sabe quando vai chegar, a gente não sabe se vai vir mais barato, mais caro, né? Se essa placa atual vai cair muito o preço em comparação com a nova. Então
o melhor é se organizar e aproveitar a oportunidade que tiver, né? Eu acredito que é uma boa... Isso é um conselho que, pelo menos, eu compartilho com vocês, né? Compre agora, né? Compre agora e se quiser comprar outro, venda que vai ter uma pessoa que vai querer também. Olha aí, é uma boa ideia também. Movimentar o mercado cinza. Sempre deu certo. Sempre deu certo. Aqui teve movimentações de mercado cinza no podcast já dentro da história da gente aqui. Rapaz, sempre, né? Sempre. Eu tô até querendo movimentar o mercado cinza, mas não vou falar em redes nacionais. Deixar pra lá mesmo. Agora, posso continuar? Venha. Então, essa semana teve algo interessantíssimo aí, né? Acho que quem é da indústria dos jogos, quem é apaixonado, certamente ficou ciente dessa informação. É coisa de ter saído na página de canais de negócios online, da, sei lá, Globo.com. Pra falar a verdade, eu vi no primeiro lugar num desses sites de notícia, não foi nem de games. Notícia mais foi popular, o lançamento, né? Do trailer do jogo GTA 6. Sim. Meu amigo, que, claro, a né? movimentação aí tá gigantesca, velho. Cara, eu gosto de GTA V, gosto, né? Jogar, se vocês viram meus jogos lá de trás, os GTA da metade do caminho ali nunca foram meu forte, né? Assim, eu joguei o GTA 2 lá do... Não do Play 1. Aquele, né? Vídeo de cima. Só descobri um dia desses o negócio da igreja, né? Eu não sabia, joguei a vida inteira sem saber, cara. Tu sabe, né? Do Jesus Saves? Sim. Eu não sabia, cara. Não sabia que salvava na igreja o jogo, né? Isso só descobri um dia assim. Enfim, né? Aí teve aqueles GTAs do meio, né? O San Andreas, Vice City, né? Depois chegou aí, né? Como a gente sabe, o GTA V, que foi um sucesso como jogo. Embora eu só gosto do GTA V, só gosto do modo história, né? Tem um modo online, mas que eu não jogo, não tem interesse, né? Tem gente que realmente vive aí, não deixa a comunidade realmente engajada, mas nunca chamou minha atenção. E nesse trailer aí que já bateu recorde, já foi noticiado em todas as plataformas. Saiu a data de lançamento do jogo, que está para o dia... Deixa eu reconfirmar aqui para vocês. 26 de maio do ano que vem. Daqui a um aninho. É um pouquinho mais de um ano, então a gente não tinha certeza se sairia. Pra você que começou a trabalhar e já recebe o picho, é o valor do picho. Pronto. Eita, o abono salarial vai pra Rockstar. Eles não falaram o preço, né? Então é algo que não ficou explícito. Justo, mas a gente tem assim uma boa convicção que esse jogo é jogo que estão gastando para mais de bilhão nele, né? Com certeza, Nando. Então, e somado-se a isso, né, com os aumentos de preços que foram protagonizados pela maioria das empresas, então não seria nada absurdo se o GTA 6 viesse no preço de jogos de nova geração, que são $80. Claro que eles podem utilizar algum tipo de estratégia, né, de pré-venda, alguma coisa assim, para assim, dar um descontinho e já também largar com um bom recorde, né, com um bom resultado. E assim, é um jogo que mostrou, né, nesse segundo trailer, alguns dos personagens, apresentou um pouco do que aparenta ser a trama. Tu gostou? Tu assistiu? Tu chegou a... Sinceramente, eu não assisti ainda. Ok. Mas eu assistirei logo após este episódio. Perfeito. Mas pode contar, né? Pode falar aí. O trailer não tem... mostra assim, pelo menos o casal que eu acredito que vai ser o centro das atenções, né? A parte principal ali do jogo. A gente não tem muito... Assim, não só o casal que é formado né, pela Lúcia, que é que é a Lúcia Camino, que vai ser, claro, né, isso a gente pode compartilhar, que é a primeira protagonista feminina da franquia de GTA. Certo. E assim, você já vê que ela começa na penitenciária, né? Então esteja presa e no início do jogo ali, pelo menos em algum momento, ela é liberada dessa penitenciária e a partir daí ela vai dizer, olha, então tem que ser esperta, né? Eu não posso ser pega por besteira, né? Se for pego, que seja
vamos dizer, trabalhando em coisa grande. É besteira o que? É bagunça. É brincadeira, é bagunça, não. Então, assim, ela a partir de agora trabalha com o Jason Duval, né? Não é Durval, não, como grande xerife zagueiro. Não. É o Duval. Então, é um cara estiloso, ela é bem vestida, né? Ele passa, as meninas todas ficam olhando pra ele. Então, é um cara que tem o costume ali de ver aquela vida com os golpistas, né? Fazendo vigarice, malandro, esperto. Trabalha com os caras que não é muito gente boa, né? E aí, o casal, eles estão juntos mesmo, assim, aparentemente é um relacionamento que eles gostam bastante um do outro e são os protagonistas e trabalham juntos aí na parceria pra tudo da vida, literalmente, ali da vida do GTA. Uhum. Então, é um jogo que você já vê que, eu digo assim, né? É um jogo pra maiores. Então, os caras, não sei até que ponto vai ter coisa ali, mas definitivamente é um jogo. Claro que o GTA, o próprio tema, né? É ali de, sei lá, roubos, assaltos, golpes, né? A gente já sabe que tem a parte, vamos dizer, do crime, né, associado, que, claro, já é para maiores, mas também eu acredito que vai ter um negócio romântico, assim, talvez possa até passar um pouquinho aí, não sei até que ponto dá conta, né? Talvez fique no limite ali, mas os caras acho que vão estar pesado, entendeu? E também apresentaram alguns outros personagens, mas eu não tenho certeza, ou pelo menos não ficou visível, que eles não vão ser jogáveis, são só aqueles caras que você vai interagir. Então tem. Quero ver quem tá interagindo e quem não tá interagindo. Rapaz. Inclusive, assim, eu não joguei, pelo menos eu não lembro de alguns personagens que eles falaram que eram do Vice City, né? Sim. Então, vai ter alguma coisa assim que vai voltar a galera do Vice City, e tem muita referência aos jogos antigos, tem muita coisa assim que que vai agradar quem realmente é fã da franquia, entende? Poxa, então, o fato... Então ele chega o quê, né? Dia 26 de maio do ano que vem. Chega no Play 5 e no Xbox. Ambos, Series S e X. Bom. Então, o Series S aí, viu? Vai ter que tomar um anabolizante pra... Vai ser Series SS. Vai ser SX, né? Vai ser aí, pô, o negócio vai chegar, vamos ver, né? Vamos ver. E já teve muita gente que fez seus comentários, um deles o próprio Kojimão, né? O Kojimaster, o Kojimídia. Kojimaster. Então... Não, falando nele, só te interrompendo rapidinho, ele disse que já tá pensando em Death Stranding 3 e vai passar a direção pra outra pessoa. Tá pensando no jogo, mas não quer tá perto. Exatamente. Então eu tô pensando, mas não quero tá por aqui na hora, entendeu? E o que acontece é que ele disse, beleza, agora que saiu a data do Death Stranding 2, certamente eu vou mudar a data do meu jogo pra não bater com o GTA. O GTA. Então ele falou que ele vai tentar aí ver com a galera e vai querer mover pra uma data que seja longe aí do nosso querido, novo e sensacional GTA 6 que tá chegando em breve, beleza? Tranquilamente. E aí, vai ser massa. Vai ter gente se matando aí pra comprar esse jogo, hein? Literalmente. E falando em jogo que já foi sandbox, já foi né, mundo aberto hoje, tem uma franquia que eu gosto muito, principalmente do 2 dele, né? O 3 caiu muito de produção, mas enfim, Nando já tá ligado que eu vou falar, que é Mafia, né? Vai ter o Mafia The Old Country e ele não terá mundo aberto e foi confirmado pela 2K. Vai ser lançado em agosto agora de 2025 e dá sequência, né? Engraçado que é um The Old Country e é a sequência do Mafia 3, tá? O jogo é de 2016 já, né? 9 anos já. O 3? É, né? Bastante passa, né? Né? Essa informação já foi confirmada pela própria 2K, que é a desenvolvedora do jogo, e vai ser um jogo Narrative Driven, ou seja, guiado pela narrativa, Nando. Historiazinha mais linear. Do jeito que eu gosto. Vai ser massa, do jeito que você gosta. Eu acho que o 2 tem um quezinho desse ainda, Nando. Tem a história linear, apesar de você fazer o que quiser, tem um monte de side quest, mas o 2, principalmente o final dele, que junta com o primeiro, o final do primeiro tem correlação ao Mafia 2, tá ligado? Então, assim, é uma coisa bem linearzinha, é interessante. E a notícia chegou, né? Essa notícia chegou e já teve o trailer do jogo com gameplay, né? Já tá aí no YouTube, fácil de achar pela própria 2K, né? A Mafia The Old Country, né? O velho país.
Então você vai explorar as origens da rede de crime organizado na Sicília e vai ser uma viagem até o início dos anos 1900. Né? Vai ser dizem que vai ser um jogo bem brutal, né? Eu vi o trailer assim rapidamente, não vi tanta brutalidade. E eu achei mas eu achei impressionante, eu achei interessante também. Eu achei um pouco interessante também. É um jogo que eu sempre ponho fichas, né? Então... Literalmente. Já foi, né? Já foi literal isso. Já foi. O jogo está sendo montado pela Hanger 13, né? Hanger, né? Hanger 13. E a gente já sabe que tem uma boa... Né? Eles trazem qualidade aí pro jogo e trilhas sonoras que é absurdo, né? Vamos esperar aí em agosto pra ver como é que chega. Tá no meu radar sim. É um jogo que... Assim, um pouco de sorte, né? E um pouco de privilégio eu consegui jogar os 3. Então... Eu vou até comprar o 3, Nando. Porque o 3 eu joguei no Play 4, né? Na época. O 3 eu... O 3 eu não zerei, mas tipo... só faltava pouco, tu tinha né? tudo pra zerar. Mas não o zerou. Cooler foi pro Nice. Foi de água... Arrasta. Faltou um pouquinho de umidade, né? Mas eu vou zerar esse jogo. Eu tinha tudo pra zerar, né? Eu até procurei o teu save e não encontrei. Eu sei que o meu personagem tava apelão, velho. Tava muito apelão já. Cheio de side quest que eu gosto de fazer, enfim. Mas é isso. Mafia The Old Country vai chegar em agosto aí de 2025. Vamos só aguardar para conferir. E falar um pouquinho da Sony, né? Falar um pouquinho do PlayStation. Ele anunciou um novo estúdio com ex-desenvolvedores de Destiny. A Band, né? Essa galera se desvencilhou da Band e criou esse projeto aí de forma solo. A publicação foi feita na própria PlayStation Blog na quarta-feira agora, dessa semana vigente, a notícias da semana. E quem falou foi o CEO da Sony, que é o Herman Hulst. Ele anunciou aí, vai ser chamado de Team LFG, ou time LFG. Losers, Frags e Goofs. Como é o código? LFG. Eu achei que era o time do Field Goal. Light Field Goal. O time da lateral do Field Goal. Vai ser Losers, Frags e Goofs. Então, assim, esse time, como eu acabei de falar, teve origem aí na Bang, mas também reuniu desenvolvedores de toda a indústria. A equipe está trabalhando em um, entre aspas, ambicioso projeto de incubação, embora tenha fornecido poucos detalhes concretos além disso. Os funcionários da nova desenvolvedora estão listados lá no LinkedIn, mas esse anúncio não nomeou ninguém como fundador do CEO, ou CEO, tá ligado? Assim, é uma galera que se juntou e é sindicato, vamos dizer assim. Não tem um cabeça aí, não, um chefe. Acho que é mais pra não se queimar, viu, Nando? O estúdio vai ficar sediado em Bellevue, em Washington, e a sigla comum na internet para pessoas que procuram pessoas para jogar, o LFG, significa procurando grupo, looking for group. Olha aí. Vamos ver aí qual vai ser o resultado, que enfim, né? Jogo que é bom nada, mas estúdio a Sony diz que tem. Nando, seu jogo favorito, Final Fantasy VII, depois de Horizon. E depois de Days Gone. E claro, né? Em primeiro lugar, nosso querido jogão do Kojima. Exatamente. Espera aí. Diga aí. O diretor do jogo, ele sugere que a trilogia desses remakes chegará no Switch 2. Durante a entrevista para a série Creator's Voice da Nintendo, o diretor Naoki Hamaguchi deu a entender que a trilogia vai chegar, quer dizer, deve chegar no Nintendo Switch 2. Atualmente o jogo é exclusivo para PlayStation 5, contudo, a série de jogos de Final Fantasy VII Remake pode vir também para o Switch 2. É aquela exclusividade nipônica, né? Que se Cláudio tivesse aqui ia falar isso. Ali os caras estão tomando um saquezinho na sexta de noite, né? Aí no bar entra um cara da Nintendo e um cara da Sony. Então, aí vem aquela cena do GTA, tá ligado? Quando o cara tá no mirante, né? Aí chega e fala, tá ligado? Chega já abrindo os braços. Tá ligado? A gente chega até de dirigível, né? Pronto. Vai, cara. Pronto, eu esqueci até o nome assim, do indivíduo, mas enfim, continue. É o Michael. Michael. Não, e assim,
Tudo bem, isso é um... É um movimento. De certa forma, um rumor, né? Uhum. Claro. A gente não tem certeza da informação, mas a gente sabe que tem vários Final Fantasy que estão disponíveis no Switch. Inclusive, assim, quer queira, quer não, os Final lá antigão, Os primeiros. né, É porque fizeram também o nome Final da Nintendo, 12. né? Então, sempre teve alguma conversa por trás, então não seria também nada de um mundo... embora a gente não saiba, porque os resultados da Square estão sendo muito minados, né? Então eles têm que, de toda forma, trabalhar para melhorar os seus resultados. Tem que garantir os pontos fora de casa, né, também. E, por exemplo, no Nintendo Switch tem o Final Fantasy VII Crisis Core, né? Que foi lançado em 2022. Você pode adquirir por R$250. Que é, assim, né? É o Final Fantasy um DLC aí, né? De certa forma, do Final Fantasy VII. É um spin-off, né? Um spin-off. É um spin-off. Se você quiser jogar, por exemplo, Final Fantasy o 12, né? Que eu tanto gosto. Muito bom. Que é um jogo... Muito bom. Um joguinho de turno que muito me agrada. 230, por exemplo, né? Hoje. Square seus preços, né? A vida não ajuda, né? O nintendista, né? Não, mas se quiser jogar o Final 7... Original, Nintendo Switch 1, né? Claro. Então você pode comprar hoje por R$72,44. Preço Square naquele nível. A gente comentou, né, que o Switch 2 ele sai com preços diferentes no Japão, né, nas versões, né? Então, mesma coisa os jogos, assim. Eu entro nos sites e vejo que os jogos no Japão, esses jogos têm uma vantagenzinha no preço comparado aos preços mundiais. Então, os caras aí estão trabalhando em casa. Estão trabalhando em casa. Lembrando que a terceira parte de Final Fantasy Remake, né, o Final Fantasy VII, ainda não tem data definida. E os dois primeiros títulos, que é o Remake e o Rebirth, né? Estão no PC e no Play 5. O primeiro jogo, o Rebirth, no caso... Não, o Remake, no caso, ele tá disponível pro Play 4 também. Então, você que ainda tem Play 4, dá pra jogar um terço do jogo. Continuando aqui, Nando. Game Pass de maio terá jogo de Dragon Ball, Doom e muito mais. Essa notícia a gente postou, tá no nosso Instagram também, mas eu achei plausível trazer pra cá também, né? Porque se você tá vacilando até agora... que só escuta a gente aqui e não tá nos seguindo no Instagram, isso é um grande vacilo, hein? E eu digo isso também ao contrário. Se você tá no Instagram e não segue aqui a gente, tá errado. Então espalha aí, que eu não quero repetir notícia não. Se vai sair lá, só vai sair lá agora. Mas brincadeiras à parte, a Microsoft revelou que quais serão, né, os jogos do Game Pass em maio de 2025. Dragon Ball Xenoverse 2, Doom Dark Age, que é lançamento, vai ser Day One, né? Esse Cláudio só vai falar com a gente depois que terminar esse jogo. Cláudio deve estar... O cara tá esperando esse jogo já faz muito tempo. Com certeza. Assim, brincadeiras à parte, eu vi falar aqui no Conclave, né? Teve, assim, quem terminou primeiro esse jogo lá no Conclave foi demitido como Papa, né? Sim. Brincadeiras à parte. O Big Brother do Papa, Big Brother Papal. A questão, assim, tipo, tu falou que chegam 12, né? 11 jogos, mas é um pouquinho... Essa equação é estranha, porque tem as várias tiers, né, do Game Pass. Então tem o Game Pass, tem o Ultimate, tem o PC, tem o Standard, tem assim, então, essas versões. O que vai sair pra todos já tá listado tudo certinho já também. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, tem alguns que vão sair no Standard, por exemplo, que já estão no Ultimate, por exemplo, em outro nível. Então, como por exemplo vamos dizer, o Metal Slug Tactics, que eu joguei no PC já ele. Então eu joguei no PC. Ele só sai no Standard agora. Então agora ele entra no Standard, né? Então quem assinar a tier mais barata agora vai ter acesso a ele, né? Mas também tem jogos novos chegando, como é o caso especialmente do Doom, que você vai poder jogar em qualquer local, no cloud, né, exceto, claro, o standard, né? Então entra na cloud, no Xbox, no PC, etc. Tá chegando também, por exemplo, Tartarugas Ninjas Mutants Unleashed. Não me interessou, não me chamou tanto a atenção visual do jogo. Talvez eu dê uma chance aí, pelo menos pra testar aquela... pra ganhar a pontuação diária do Xbox, né? Então, o cara vai lá, às vezes vai lá e vou botar um jogo aqui pra testar, né? E aí ele pode ser, tá chegando no console, no PC e no cloud. Então, pelo menos tá chegando aí
pra geral também. E tem outros aí, como você falou, do Dragon Ball, né, do Dungeons of Hittenberg, que é um jogo bom também, é um jogo legal, chegando no standard. E aí vai, galera, tem muita coisa boa aí, vale a pena conferir, assim, se você tem essa assinatura, é sempre bom. Se bem que, como diria Cláudio, é muita coisa, né, muita coisa e pouco tempo. Chegou o Dredge, por exemplo, que é um jogo que chama a atenção, sem contar que a gente já tem do mês passado aí um dos jogos mais lindos e mais interessantes que eu joguei no... Pô, pra falar a verdade, assim, eu tenho que exaltar muito a questão desse Clair Obscure Expedition 33. Assim. Eu ia falar dele agora. Fazia muito tempo que... Sabe quando você começa um jogo e não quer parar de jogar? Você tá ali no fim de semana, tá apreciando. Tem muito jogo que você começa e vai, pô, legal, aí dá umas 2 horinhas, cansei e tal, vou aqui sair, vou trocar, vou fazer outra coisa. Cláudio, né? Tivesse aqui, na hora que eu falasse sei bem, ele ia falar de gosto. Pronto, é o que, vamos dizer, o pessoal sentiu aí com Death Stranding, né? Vocês aí não aguentavam jogar meia hora de Death Stranding que batia o sono, o tédio, né? Isso acontece com um bocado de jogo às vezes pra mim, especialmente jogo que eu pegava na Steam assim, na promoção, né? Aí o cara começava a jogar, dava meia hora, eu, caramba, que joguinho mais sem graça. Mas o Clair Obscure, ele tem uns elementos que eu pessoalmente gosto muito. Gosto de uma estratégia na build, gosto de RPG de turno, gosto de uma história, de um universo por trás que é muito bem construído, que é muito belo. Então assim, não terminei o jogo, claro, né, tô com, sei lá, acho que nesse momento entre 15 a 20 horas, então mais assim, tô gostando muito de como ele tá evoluindo, de como a batalha ela é, das mecânicas que às vezes são meio complexas, mas você vai entendendo um pouquinho, cada personagem ali realmente tem um estilo único de você utilizar, então você realmente tem que experimentar, enfim, é um elogio, porque fazia muito tempo que, pra mim, que gosto muito de RPG de turno, e que é o que eu gostaria que o Final Fantasy XV fosse, que o Final Fantasy VII, assim, ele tem bastante, mas que ele tivesse esse apreço e uns detalhes que esse jogo apresenta, sabe? Entendi. E ele bateu, Nando, 2 milhões de unidades vendidas. E ele foi lançado agora, dia 24 de abril, 25, então assim... E assim, ele tá incluso no Game Pass, então, assim, esses 2 milhões de unidades não consideram quem Game tá Pass, jogando, né? Que teve a oportunidade de jogar pela assinatura. E, pô, é um jogo que ele não é AAA, é um jogo AA, é um jogo que não cobra preço cheio, tá? Ele não tá no PlayStation agora, por exemplo, ele é R$250. Deixa eu ver quanto ele tá na Steam pra vocês, que eu acho que na Steam ele tava um preço bem justo, sabe? Bem adequado. Bem aderente. R$200. Então, assim, pra qualidade que esse jogo oferece em comparação com os que ele tá trazendo, os principais jogos, então tá ótimo, cara, vale a pena mesmo pra quem, ou você só tem um jogo e gosta de RPG de turno e quer jogar assim bastante, vai nesse que não tem erro não. Show de bola então, show de bola mesmo. E é isso, né, Leandro? Encerramos por aqui e voltamos em breve, né? Sim, essa é a nossa, tem uma semana aprazível, de muitas conquistas, muitas platinas e muitas alegrias. Exatamente. Estamos por aqui. Qualquer coisa, siga a gente. Não se esqueça. Semanalmente estamos aqui trazendo o melhor dos conteúdos. Então fiquem espertos aí que tivemos o evento, né, da Gamescom recentemente. Então conteúdos aí extras vão chegar. Aí. Exatamente. Vai chegar aí conforme o tempo vai passando. Então cola aí com a gente e fique esperto. E para você que chegou até aqui, um grande abraço e tenha um bom dia.